Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. E aqui no meu canal eu costumo mostrar como que eu preparo cada uma das minhas aulas, como que eu faço cada atividade do material digital, quais atividades eu coloco alguma adaptação, quais atividades novas eu trago na sala de aula. E eu venho aqui para compartilhar com vocês o que eu faço para que talvez eu possa aí ajudar algum professor que esteja precisando de um help para dar suas aulas. No vídeo de hoje, mais especificamente, nós vamos falar da segunda aula do sexto ano para esse quarto bimestre. Só vou relembrar que eu coloco aqui na tela o material digital que todos os professores fazem um download lá no centro de mídias, mas eu também mostro aqui algumas atividades extras, o handout que eu faço para entregar para os alunos, que é o material impresso que eu entrego em todas as aulas. Então tudo que eu crio de extra vai estar com o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês fazerem um download, imprimir e usar à vontade. Dito isso, vamos começar. A segunda aula do bimestre para o sexto ano tem o título Describing Pictures Part 2. É a segunda aula, é a continuação da aula anterior, uma aula na qual eles olhavam para as fotos e descreviam o que as pessoas estavam fazendo ali nas fotos usando o Present Continuous, né? Para falar então, ela está ouvindo música, ele está correndo, então por isso que o título da aula é Describing Pictures. Vamos ver aqui os objetivos e conteúdos dessa aula. De conteúdo nós temos o presente contínuo e revisão de subject pronouns. A gente já fez uma revisão disso na aula passada, vai voltar aqui. E de objetivo nós temos descrever uma cena utilizando o presente contínuo. A primeira atividade que o slide traz aqui é uma Unscramble the Words. Então tem as palavras aqui que são locais, que eles viram na aula passada, né? Então park, coffee shop, restaurant, e só que está com as letras todas embaralhadas. O objetivo é eles olharem aqui no slide e colocar as letras na ordem correta. Eu modifiquei um pouquinho isso aqui, então primeiro vamos ver como que aparece lá no handout do aluno. No handout do aluno vai estar só assim, ó, Follow your teacher's instructions and play the game. Se for uma sala que todos os alunos têm dispositivo, ou que pelo menos tem um dispositivo para cada par de alunos, a gente pode pedir para eles sentarem em pares. Usando um dispositivo, eles vão escanear isso aqui e eles vão para uma atividade lá no Wordwall. Agora, se é uma sala que não tem dispositivos, o professor pode usar o endereço que está aqui embaixo e abre esse game lá na tela da sala. Como que está esse game? Eu vou mostrar aqui para vocês. Assim que o professor ou os alunos escanearem o código aqui, eles vão cair lá no Wordwall, que é este game aqui. Então, é Describing Pictures Part 2, Unscramble the Words Related to Public Spaces and Establishments. A gente pede para os alunos lerem isso aqui em silêncio, pede para eles falarem o que eles entenderam e aí a gente deixa eles ali jogando. É bem simples, eles só vão clicando aqui e vão colocando as palavras na ordem, depois clica e enviar resposta. Se a gente deixá-los fazendo em pares, a gente deixa eles trabalhando em pares ali normalmente, a gente só fala que assim que eles fizerem uma palavra e que eles viram que a palavra está certa, eles voltam aqui no handout e vão escrever a palavra aqui. Porém, se a atividade for guiada pelo professor, aí o professor vai pedir para os alunos falarem quais são as letras que eles vão colocar aqui na ordem. Mas aqui é uma boa oportunidade para voltar a treinar o vocabulário que eles aprenderam lá no segundo bimestre. Então a gente não vai aceitar eles falando que é C-O-F-F-E-E. Eles vão ter que falar que é C-O-F-F-E-E. E a gente vai fazendo isso com todas essas palavras, se for o professor comandando ali na tela. Se for eles trabalhando nos dispositivos deles, não tem necessidade. Nos dois casos, depois que eles descobrem uma palavra aqui e eles clicam em enviar resposta, aí eles vão ter que voltar lá no handout deles e escrever essa palavra aqui no espaço que tem no handout. A gente deixa eles brincando desse jogo por um tempinho e aí quando a gente perceber que eles estão terminando, a gente dá só mais um minuto para todo mundo terminar e aí a gente faz repetition das palavras que eles anotaram aqui, a gente puxa de novo o significado dessas palavras só para ver se eles lembram todas as palavras que apareceram.
Depois disso, a gente pode mostrar as respostas aqui no slide, só fazendo uma observação que lá no jogo eu coloquei 2 palavras a mais que não aparecem aqui no slide, mas que são da aula passada, que são playground and school. Depois que a gente viu as respostas, nós vamos para a próxima atividade. Essa próxima atividade está lá no handout do aluno, então a gente vai seguir aquele procedimento para eles lerem o enunciado, né? A gente pede para o aluno ler o enunciado em silêncio, pede para eles circularem as palavras que eles conhecem do enunciado, perguntamos para eles o que eles entenderam desse enunciado e aí a gente mostra então o exemplo que nós temos lá no slide. Aqui eles vão ter que reescrever a frase substituindo o nome da pessoa. Então tá, Susie is walking the dog in the park. Eles não vão falar Susie, vão substituir pelo pronome. Nesse momento, é um bom momento da gente fazer a leitura aqui dos pronomes novamente, treinando a pronúncia e explicando os significados. Aqui no slide não tem o significado, mas lá no handout do aluno eu coloquei a tradução e aí a gente pode até fazer o número 2 como mais um exemplo para eles. Então, let's everybody repeat. John is reading a detective story at school. Todo mundo repete. Ah, nós temos um nome aí na frase. Qual que é o nome que nós temos? É João, teacher. Ah, muito bom. E João? É uma pessoa só? É masculino? É feminino? O que eu vou usar então para substituir masculino, feminino, que é uma pessoa? É he, teacher. Muito bom. Então escrevam aí. He is reading a detective story at school. Deixo eles escreverem. Observei que eles entenderam o que é para fazer, aí eu posso colocá-los em pares para juntos eles escreverem as outras frases que nós temos aqui. Então eles vão olhar lá no slide e eles escrevem a frase aqui no handout deles. Dou uns 3 minutinhos para eles escreverem. Quando eles terminarem, eu chamo alguns voluntários ou chamo alguns alunos de surpresa para ler a frase que ele criou. Então a frase 2 nós já fizemos, né? Mas eu falo, aluno 1, lê a frase 3, por favor. Aluno 2, lê a 4, aluno 3, lê a 5 e faço isso para checar todas essas frases. Depois que eu fiz essa checagem, aí eu posso mostrar para os alunos o slide com as respostas, só para eles conferirem se eles escreveram corretamente. Damos continuidade e aí a gente tem aqui um foco no conteúdo que vai relembrar a explicação do present continuous que eles viram na aula passada. Como eles viram essa explicação na aula passada, esse slide aqui eu não coloquei lá no handout, então a gente pede para os alunos lerem a parte que está em português. Quando chegam os exemplos, o professor faz a leitura, mas pede para os alunos fazerem repetição. Vamos dar ênfase aqui no verbo to be, que é usado. Vamos dar ênfase que coloca o ing no verbo. E aí tem um outro slide que continua falando do mesmo assunto, mas agora aquela regrinha de que a gente vai dobrar a última consoante quando o verbo tem a terminação consoante, vogal, consoante. Então, por exemplo, jog, que é consoante, vogal, consoante, a gente, se quiser colocar no ing, a gente dobra a última consoante e coloca o ing, que é o exemplo aqui do jogging. Isso aqui está lá no handout do aluno, então conforme a gente vai fazendo a leitura, eles vão acompanhando aqui e fazendo alguma anotação que eles acharem necessária ou que o professor direcionar. É legal também, além desses exemplos que nós temos aqui, jog, jogging, run, running, o professor de repente trazer outros exemplos para os alunos escreverem aqui também e ver quais outros verbos se encaixam nessa regra. Depois que nós fizemos isso, a gente volta lá no slide do material digital e aí tem esses 2 slides aqui que eles precisam só fazer a alternativa correta. Eu particularmente não vou fazer, eu vou pular esses 2 slides porque é rapidinho, mas se o professor quiser fazer, é só pedir para o aluno ler o enunciado, falar o que ele entendeu e aí ver qual que é a resposta correta. Então vamos falar, vamos analisar. Nós temos uma pessoa ou mais que uma. Então qual que é o pronome que a gente usa para mais que uma? Qual que é a alternativa que tem esse pronome? E aí mostra a resposta e vamos para a próxima atividade. Nessa próxima atividade, eles vão praticar, então, criar essas frases. Isso aqui está no handout do aluno, vamos dar uma olhada lá para ver como que aparece por lá, e a gente vai fazendo a explicação e o aluno vai acompanhando por lá.
Então, a gente pede para os alunos lerem o enunciado em silêncio, falar o que eles entenderam do enunciado. Então, a gente vai falar que eles vão olhar para a foto e escrever frases usando o pronome, o verbo to be, o verbo com ing e falar o lugar que é in the park, porque todas as imagens estão in the park. Então, a gente mostra para eles as fotos, a gente pode até relembrar qual que é a ação aqui. É listen to music, teacher. E aqui? Ride a bike. E aqui, o que será que eles estão fazendo? E aí, se os alunos não conseguirem perceber, aqui eles estão relaxing. E na 4, o que eles estão fazendo? Que é having a picnic. Então a gente puxa os verbos deles, faz o repetition desses verbos. Se houver necessidade, a gente escreve os verbos lá na lousa. E aí a gente fala que agora eles vão olhar a imagem, vão ver se é uma pessoa, se é mais que uma, colocar o pronome certinho, colocar o verbo to be e o verbo com ing. Aí a gente deixa eles fazendo isso aqui em pares, a gente pode dar uns 3 minutinhos para eles fazerem e escrever as respostas lá no handout deles. Depois que passou esses 3 minutinhos, a gente chama 3 alunos na técnica de surpresa ou 3 voluntários e pede para eles falarem a frase deles. Nesse momento a gente pode até perguntar, tem alguém que fez a frase diferente, como que ficou a sua frase e explorar para ver qual frase é correta, sempre usando a técnica push mais para fazer com que eles reflitam sobre o pronome, a forma do verbo to be para esse pronome e o verbo com ing. Depois que nós fizemos isso, aí a gente volta lá no slide e a gente mostra o slide com as respostas, caso eles queiram verificar outra ortografia. Quando nós terminarmos essa atividade, nós vamos para a próxima, que aqui tem uma sugestão de um jogo de mímicas. Qual que é a sugestão que eu dou? Eu não vou fazer esse jogo nesse momento, eu vou deixar ele para o fim da aula, se sobrar tempo. Mas aí, como que a gente vai fazer? A gente vai pedir para os alunos lerem o enunciado aqui em silêncio, pede para eles falarem o que eles entenderam desse enunciado e aí a gente constrói o significado desse enunciado aqui com eles. Eles vão jogar um jogo de mímica e eles vão se revezar e escolher uma das atividades do box roxo que nós temos aqui para fazer a mímica para a sala. Enquanto eles não estão fazendo a mímica, eles vão tentar adivinhar o que o amigo está fazendo. E eles vão ter que usar a estrutura he is, ing, ou she is, ing. Como que eu vou fazer? Vou fazer repetition de todos esses verbos primeiro. So let's repeat. Walk the dog. Eles repetem. Walk the dog. O que significa walk the dog? Andar com o cachorro. Ok, se eu quiser falar andando com o cachorro, como que vai ficar? Walking the dog. E aí eu faço isso com todos esses verbos. Repetição umas 2, 3 vezes. Pedir o significado. Perguntar como que fica com ing e fazer a repetição com ing. Aí a gente pode sortear um aluno para ir lá para frente da sala, o aluno escolhe um desses verbos e faz a mímica. E aí a gente pode até colocar que quem acertar primeiro vai lá para frente e faz a mímica de novo. Importante ressaltar que a pessoa, para acertar, não basta apenas falar qualquer atividade. Ela tem que usar a frase he is walking the dog. Ou se é uma amiguinha da sala que está lá na frente, ele vai falar she is tananana, ok? Então tem que ter o pronome certo, tem que ter o verbo to be certo, o verbo certo no ing. Mas lembrando, eu vou deixar essa atividade por fim da aula, porque ela é uma atividade que nem todo mundo vai estar falando ao mesmo tempo. Por isso, eu vou fazê-la só no fim da aula, se sobrar tempo. Eu vou dar ênfase para as atividades que todo mundo está trabalhando ao mesmo tempo. Então eu vou para a próxima atividade, que aqui é para apresentar vocabulário. Essas palavras, elas estão lá no handout do aluno, então a gente vai seguir aquele mesmo procedimento. O professor toca o áudio lá na plataforma, ou o professor fala a frase, o verbo, e aí pede para todo mundo repetir junto, umas 2, 3 vezes. Pede para eles olharem na foto, o que eles acham que significa esse verbo, e a gente valida se é isso mesmo que significa, senão a gente explica o que significa e vai para o próximo. Vamos repetir o próximo?
professor fala, os alunos repetem, pede para repetir 2, 3 vezes para ver como que está a pronúncia, pede para falar o significado de acordo com a foto, e aí a gente continua e faz isso com todos esses verbos. É importante eles estarem com a pronúncia dos verbos ok aqui, porque eles vão usar isso na próxima atividade. Essa próxima atividade é uma atividade que eu alterei um pouquinho também, tá? Aqui no material digital fala só assim, ó, look at the picture, in your notebook, write 5 sentences describing what people are doing at the lake. Follow the example. Então eles só vão ter que escrever 5 atividades do que está acontecendo ali no lago. Eu tentei trazer isso um pouquinho para o Task-Based Learner, para dar uma tarefa para eles terem um motivo para aplicarem isso. E qual vai ser a tarefa? Vamos dar uma olhada, isso vai estar lá no handout do aluno. Aqui nós temos apenas follow your teacher's instructions to practice the use of the present continuous, e lá na última página nós temos então as instruções. Primeira coisa, in pairs, choose 6 people. Invent their names and write it down next to them. Então eu vou colocar os alunos em pares, eles vão escolher 6 pessoas daqui dessa foto e vão escrever o nome do lado da pessoa. Por exemplo, aqui embaixo eu já marquei John and Mark, então eu decidi que esses dois aqui se chamam, um é o John e o outro é o Mark, né? Depois, write down what each of them is doing. Eles vão ter que escrever o que as pessoas estão fazendo. Então, primeiro eles vão escrever os nomes para 6 pessoas dali, depois eles vão escrever o que essas pessoas estão fazendo. Então, eu escrevi o nome do John e do Mark, e aqui eles estão jogando xadrez. Então, eu escrevi aqui, John and Mark are playing chess. Vamos lembrar que eles precisam usar o verbo to be para a pessoa, né? Então eles vão usar is quando é singular ou are quando é plural, e eles precisam colocar o verbo no ing. Antes deles fazerem, a gente pode até dar mais exemplos. Então vamos, por exemplo, ó, eu quero imaginar que essa pessoa aqui chama Maria. O que ela está fazendo? Ah, ela está andando, teacher. E como que é andar em inglês? Walk. Ok, então vou escrever aqui, ó, Maria is walking. Por que é is mesmo? Ah, porque é she, teacher. Muito bom. E por que é walking com ing? Ah, porque é o presente contínuo, o que está acontecendo. Ótimo. Vamos ver outro exemplo ainda. Por exemplo, essa mulher aqui, vamos supor que ela chama Letícia. O que ela está fazendo, pessoal? Está pescando. Então, como que vai ficar a frase completa? Letícia está pescando. E aí eu puxo dos alunos. Observei que eles entenderam o que é para fazer, e aí eu dou 5 minutinhos então para em pares eles escolherem 6 pessoas daqui, escrever o nome na foto do lado da pessoa e escrever as frases sobre essas pessoas. Terminaram, eu vou trocar os pares, agora ele vai estar com um amigo com quem ele não trabalhou e que vai ter nomes diferentes na folha dele. O que eles vão fazer agora? Agora vem a última parte aqui, ó. Now, listen to your friend's sentences and try to find the people he or she describing the picture. Então, eu vou falar para vocês, por exemplo, John is fishing. E aí você vai ter que olhar na foto e falar, ah, eu acho que o John é esse aqui. Aí eu falo, yes, very good. Aí o meu amigo vai falar, por exemplo, Richard and Mike are jumping in the water. Aí eu vou olhar, vou tentar achar aqui quem tá jumping in the water e mostrar pro meu amigo, ah, são esses dois. Então vai ser essa atividade. Essa é a tarefa, ele vai ter que descobrir quem são as pessoas que o amigo dele está descrevendo. E pro amigo dele descrever, ele simplesmente vai ler pro amigo as 6 frases que eles criaram aqui e ele vai tentar achar quem que é a pessoa que está sendo descrita nessas frases. Posso dar aí para eles uns 5, 7 minutinhos para eles fazerem, porque essa atividade aqui é um pouquinho mais longa, e enquanto eles fazem, o professor vai andando ali entre eles na sala para ver se eles estão usando o present continuous corretamente, se eles entenderam o que é para fazer, se todo mundo está fazendo essa atividade. Quando a gente terminar, a gente pode pedir aí, então, chamar 5 alunos, pedir para cada um falar uma frase, e aí a gente pode pedir para outro aluno tentar adivinhar quem que é a pessoa que ele está descrevendo.
Também pode ser um momento de retomar as formas do verbo to be que a gente usa, pode ser um momento de retomar a forma do verbo quando a gente está falando de present continuous, que é com ing, e aí a gente termina essa aula. Só para finalizar o material digital, a gente vai lá para o slide do encerramento, a gente faz a leitura aqui do slide. Eu achei legal que eu observei que agora nesse quarto bimestre eles estão deixando esse slide de encerramento puxando mais a participação dos alunos, achei legal, mas também vou lá no handout e vou fazer a sessão What I Learned Today. Lembrando que essa sessão é o professor que faz a leitura e quando chegam os momentos de lacuna ou de espaço, ele pede para os alunos responderem. Então hoje continuamos a estudar o Present Continuous, que é usado para descrever ações que estão. E aí, gente, quando que a gente usa o Present Continuous? São ações que estão o quê? Ações que já aconteceram, que vão acontecer, que estão acontecendo agora, e aí a gente puxa deles a resposta correta, que aqui, ação que estão acontecendo no momento, ou ações que estão em progresso no momento, aí o que vier dos alunos e for o correto para Present Continuous, a gente pede para eles escreverem ali. A estrutura do Present Continuous então vamos lá, gente, primeiro a gente põe o sujeito. O que é sujeito? Então pode ser he, pode ser she, pode ser o nome da pessoa. Depois vem qual o verbo? O verbo, por exemplo, é is, are, am. Que verbo que é esse? É o to be, teacher. Ok, então o verbo to be. E depois a gente põe o verbo principal com terminação. O que a gente põe no final do verbo? E deixa eles falarem em ing. Quando eles falarem, a gente pede para eles escreverem aqui. Hoje vimos que quando o verbo termina em consoante, vogal e consoante, antes de adicionar o ing, é preciso... O que a gente precisa fazer mesmo? Vamos lembrar lá do exemplo do run, do exemplo do jog. O que faz mesmo? Duplica a última letra, ou coloca a última letra 2 vezes. O que eles falarem, se estiver correto, a gente pede para eles escreverem aqui. Por exemplo, quem pode dar um exemplo de um verbo que acontece isso? Quem pode dar outro exemplo? Quem dá mais um exemplo? Então vamos escrever os verbos aqui embaixo. Depois disso, eu vou abrir o gerenciador de tarefas lá no centro de mídias, vou colocar a tarefa referente a essa aula lá na tela, pedir para eles lerem o enunciado em silêncio, pedir para eles falarem o que eles vão ter que fazer naquela atividade e eu vou mostrar como que aquela tarefa se relaciona com o que a gente aprendeu na aula de hoje. Foi assim que eu preparei minha segunda aula para o 6º ano, para esse 4º bimestre, lembrando que o handout vai estar disponível aqui embaixo, assim como o link para o Wordwall. O link está no handout, mas eu vou deixar disponível aqui embaixo também, para vocês poderem usar com as turmas de vocês. Mas lembrando, usou, depois volta aqui para falar como que foi a experiência, ok? Antes de vocês saírem, deixa um joinha aqui embaixo, clica no curtir, ativa o sininho, se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, e manda esse canal para aquele seu amigo que é professor de língua inglesa, só para o meu vídeo ter mais acessos e o YouTube entregar meus vídeos para mais pessoas. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!